Boa noite, pessoal, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para, juntamente com vocês, compartilharmos um texto da Palavra de Deus. Antes de nós lermos a palavra, o texto da Bíblia, eu quero lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar alguns textos da Palavra de Deus, para que assim mais e mais pessoas possam conhecer este Deus maravilhoso que nós temos, Criador dos céus e da terra. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, o capítulo 6 e os versículos 12 ao versículo 16. Vamos meditar alguns minutos nesta passagem bíblica. Eu quero, antes de mais nada, fazer a leitura que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Mídia. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Após a morte de Josué, a palavra de Deus, no começo do livro de Juízes, disse que o povo se afastou de Deus. Todos os ensinamentos, todas as orientações que o povo recebeu de Deus através de Moisés e através de Josué, o grande guerreiro de Israel, o povo abandonou. E o texto bíblico diz que, por causa disso, Deus permitiu que os inimigos ou as nações que estavam em volta perseguissem o povo de Israel. Neste capítulo 6, a partir do versículo 1, diz que os israelitas fizeram o que era mal, ou que o Senhor reprova. E por causa disso, Deus permitiu que os medianitas invadissem todo o território de Israel e saqueassem todos os seus bens. Diz que eles vinham num grupo de soldados muito grande e aonde eles se assentavam, destruíam tudo o que havia. E o texto bíblico diz que Israel empobreceu muito. Chegou a um ponto que eles não estavam mais suportando aquela situação. Aí eles clamaram a Deus. O texto bíblico diz que eles clamaram ao Senhor e o Senhor lhes enviou um profeta. E esse profeta deu a instrução ao povo do porquê daquilo tudo que estava acontecendo. O profeta disse: Olha, o Senhor vos tirou do Egito, da casa da servidão, vocês eram escravos lá.
trouxe vocês para essa terra, fez promessas a vocês de que se vocês fossem obedientes às suas leis, os seus mandamentos, que vocês seriam uma nação abençoada, que os seus inimigos iam ter medo de vocês, mas vocês não deram ouvido à voz do Senhor e se rebelaram contra a voz de Deus. Não quiseram dar ouvidos. E é este o motivo de que os medianitas estão invadindo as suas terras, destruindo as suas lavouras, destruindo os seus animais, deixando vocês numa situação péssima. E nesta ocasião de clamor do povo de Israel, eles clamaram a Deus por socorro. É que o anjo do Senhor vem até onde Gideão estava. Gideão, na sua força, ele estava trabalhando, malhando trigo. Ou seja, ele estava limpando o trigo e o anjo apareceu com ele e disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." E ele disse: "Mas como o Senhor pode ser comigo, conosco, se todo esse mal está acontecendo? Se tudo isso que nós estamos passando?" E o anjo disse: "Mas o Senhor é contigo. E com certeza você vai ser usado para libertar Israel dessa situação que ele está vivendo." E Gideão ouviu a voz do anjo, mas ele teve dúvidas e pediu algumas provas para Deus, para saber se era realmente Deus que estava falando com ele. Depois que ele teve todas as provas de que realmente era o Senhor que estava falando com ele, ele foi cumprir a vontade de Deus. E Gideão libertou o povo de Israel naquela ocasião dos medianitas. Foi um grande homem usado por Deus para libertar o povo de maneira sobrenatural, porque ele não tinha sozinho condições de libertar a nação de Israel, o seu povo, da mão dos medianitas. E eu quero compartilhar com vocês, frente a este texto, a essa história do povo de Israel nesse tempo, que alguns princípios que nos ensinam o que devemos fazer, como devemos agir frente às nossas lutas diárias, frente às nossas adversidades. Eu gosto muito dos meus vídeos falar sobre essa situação de adversidade, de luta, de problemas, porque muitas vezes há pessoas que se sentem sozinhas, sem recursos, sem forças para enfrentar a circunstância. E o texto bíblico, a palavra de Deus, o ensinamento da Bíblia Sagrada, nos dá a orientação de que Deus quer ajudar. Da mesma forma como ajudou esses homens e mulheres, esses personagens bíblicos da Bíblia, que foram vitoriosos em certas ocasiões, porque clamaram a Deus no momento da necessidade. Eu quero compartilhar apenas 3 motivos que levaram o povo a se livrar dos seus inimigos.
O primeiro motivo que nós vemos é que quando clamaram, o Senhor ouviu. Eles conseguiram se livrar daquela situação porque eles clamaram ao Senhor, porque eles buscaram a Deus, porque eles invocaram a Deus. A situação era uma situação de calamidade. O texto bíblico diz que eles empobreceram, porque os medianitas invadiam as terras e tomavam tudo, roubavam tudo, acabavam com tudo. Isso está no versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 6 de Juízes, aqui onde eu estou meditando juntamente com vocês. O texto ali está dizendo que eles clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou um profeta. E depois enviou um anjo para ir até onde Gideão estava, para lhe comunicar que Deus ia usá-lo como um libertador para o povo de Israel. Uma outra, eu quero compartilhar com vocês mais um princípio ou mais um motivo que eles foram vitoriosos nessa situação, é que o Senhor providenciou o socorro. Eles clamaram a Deus. E Deus foi até onde Gideão estava. Enviou o anjo para esta missão de tirar o povo daquela situação. O Senhor se compadeceu, mesmo eles tendo feito o que era mal aos olhos de Deus. Deus teve misericórdia daquele povo e providenciou um socorro para libertar o povo da escravidão que estavam vivendo por causa dos medianitas, da pobreza que eles estavam passando por causa dos medianitas. Isso se encontra no versículo 14, que diz o seguinte: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Então Deus providenciou o socorro, ou a pessoa, para ser usado por ele, para libertar o povo daquela situação terrível. Um outro princípio que eu quero compartilhar com vocês é que o Senhor se faz presente, ou o Senhor se fez presente naquela situação. Gideão por si só não tinha condições de enfrentar os medianitas. E mesmo com a ajuda da nação de Israel, ele não teria condições. Precisava da presença de Deus para, juntamente com eles, vencer aquela situação. Eles sozinhos não tinham condições nenhuma militar para vencer aquela situação. E por causa disso, o Senhor se fez presente. Porque se não fosse com a ajuda de Deus, eles não conseguiriam vencer os medianitas. Isso se encontra no versículo 12 do capítulo 6, onde eu li, e o versículo 16, que diz o seguinte. O versículo 12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E o versículo 16 diz o seguinte: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. Veja bem a expressão aqui. Você vai derrotar todos os medianitas como se fossem um só homem. Veja bem que ele ia conseguir essa proeza. Não pela sua própria força, sua própria capacidade militar, a própria capacidade militar do povo de Israel, mas porque o Senhor estaria com eles. E eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Eu não sei, eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que eu não sei o que você está passando.
Eu não sei o que vocês que estão vendo esse vídeo neste momento estão passando. Mas uma coisa eu sei. O mesmo Deus, esse mesmo Deus que a palavra de Deus nos fala, nos orienta, nos mostra, que ajudava as pessoas, ajudou a Gideão, ajudou a nação de Israel nessa situação, quer te ajudar. Ele quer ouvir o seu clamor, ele quer providenciar um socorro para você e ele quer estar com você nesse momento que você está passando. Ele quer estar juntamente com você. E estando juntamente com você, todas as muralhas, ou todos os inimigos, ou toda circunstância adversa vai cair por terra. Quero deixar essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor. Busque este Deus da Bíblia, que com certeza Ele vai estar com as suas mãos estendidas e abençoando a você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão verdadeira do Espírito Santo, esteja com todos vocês, não somente agora, mas por todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus.